Boa noite, irmãos. Enquanto o Juarez nos ajuda ali com o vídeo, eu vou fazer uma rápida apresentação. Meu nome é Antônio Júnior, Antônio Joaquim Júnior, e ficou Júnior, mais conhecido como o pai de Renata de Tales. Júnior não deu muita coisa. E mais recentemente o menino do cabelo azul, mas graças a Deus já ficou preto novamente. Né? E quando o Edson nos fez esse convite e vimos esse projeto, nós lamentávamos no início não poder estar aqui todas as noites, todas as segundas-feiras, mas graças a Deus ele tem possibilitado que nós estejamos aqui. Eu sou representante comercial, tenho 2 negócios, tenho uma representação de leite com quase 80 pessoas e um outro negócio com Eduardo Borges, membro dessa igreja, que é nosso sócio, um pequeno negócio de logística ali em Camaçari. E eu queria conversar com vocês, na realidade, um testemunho de vida, do que aconteceu em minha vida, do que acontece, e o que eu acredito que aconteça na vida de alguns de vocês. E esse é o objetivo desse nosso encontro de hoje, que tem como título Decidindo Juntos. Deixa eu ligar aqui o cronômetro, viu, Edson? Já estou perdendo tempo ligando o cronômetro. Podemos ir, Juarez? Vamos lá. Juarez. Muitas vezes nós somos compelidos a crer que para termos um ministério é necessário que nós saiamos para o campo. E muitas vezes a gente percebe, por exemplo, depois de um summit, vem aquele desejo ardente no coração de sair, de largar tudo, de trabalhar para o Senhor. Muitas vezes nós temos esses arrobos de iniciativa. E a gente se lamenta porque não pode, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa sustentar a nossa família. Mas eu compreendi que a minha empresa é o meu ministério. A minha empresa é o meu ministério. Para quem não tem uma empresa, leia ali, ó, meu emprego é um ministério. Para quem tem uma carreira, leia ali, a minha carreira é um ministério. Porque é ali que nós podemos atuar. E por que o ministério? Porque nós temos a oportunidade de lidar com pessoas no nosso dia a dia. E de uma maneira verdadeira e intensa. Não é? Por exemplo, eu, como falei, vou dar um testemunho. Eu lido com fornecedores, lido com clientes, lido com funcionários, lido com o fisco. Não é? As oportunidades de negócios são boas, como também de corrupção é muito grande. Cada um de vocês, na sua atividade, tem essas possibilidades. Quem é médico lida com pacientes. Então a gente percebe que nosso emprego, nossa empresa é o nosso ministério. E assim tem sido. Mais recentemente na minha vida. Não era assim. Como é que funcionava? A minha empresa era a minha empresa, a minha família era a minha família. Da minha empresa eu tirava o sustento para a minha família, mas a minha família não me ajudava em nada na minha empresa. Não decidia nada, não participava, mal visitava, quando visitava era correndo. Era assim que funcionava. E se algum dos irmãos vive isso, a intenção de hoje é que você veja diferente o que pode acontecer na sua vida, na sua carreira e no seu emprego. No nosso ministério, no nosso emprego, na nossa empresa, não é só o sustento da nossa família. A nossa família tem que estar ali. E eu tinha uma gestão, digamos assim, muito centralizada. Eu decidia sozinho. A minha empresa é pequena, eu decidia sozinho, eu resolvia sozinho, não compartilhava com ninguém, não perguntava a ninguém, não decidia, não compartilhava essa decisão com ninguém. Se desse certo, dava certo, se desse errado, eu resolvia. E era assim que eu levava. E é assim que muitos de nós levam a nossa vida, nossa carreira como homem, como provedor. Eu decido, eu faço, eu aconteço, né? Só que na minha vida isso houve a consequência.
uma separação. Por quê? Eu comecei a admirar coisas fora da minha família. Comecei a admirar pessoas que tinham o mesmo objetivo comercial que eu, o mesmo tino comercial que eu, a mesma característica de trabalho que eu tinha. E como o meu tempo era para a minha empresa, porque eu precisava sustentar a minha família, era de lá que eu tirava o sustento, isso trouxe uma separação. E eu fiquei separado da minha esposa 2 anos e meio. Separado não dos meus filhos, porque nós tínhamos uma relação, e Deus sabe todas as coisas. Eu agradeço muito a essa igreja que os acolheu nessa fase. E eles se apegaram em Deus e começaram a trabalhar mais fervorosamente na igreja. Eu não estou dizendo que isso foi bom, a minha separação, porque isso aconteceu, mas foi um fato. Deus usa a gente apesar de, né? Protege a nossa família apesar de, mas foi um risco. Então, o que eu estou querendo dizer aos irmãos é o seguinte: se você separa o seu labor, a sua empresa, o seu emprego, o seu objetivo da sua família, você corre o risco, né? Eu corri esse risco, tive consequências. Mas, graças a Deus, eu não falei na minha apresentação, eu fui criado num lar evangélico, eu tinha valores, né, cristãos que me incomodavam. E nesse período, isso me incomodou. Eu me lembrei de uma passagem aqui que muito me incomodou na época, Romanos 14, 22, se eu não estiver enganado, que diz assim: bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. E eu vivia uma luta interna, porque eu não aprovava aquilo ali. Mas eu percebi que o que mais provocou a minha separação foi o meu vigor no trabalho. No trabalho. Eu precisei rever crenças. Crenças. Por quê? Fui criado numa família, classe média baixa, meu pai professor, responsável, batia no peito e dizia: isso é comigo. Trabalhava 3 turnos e tinha uma visão talvez comum naquela época, de que a esposa cuidava dos filhos, cuidava da casa, e ele tomava as suas decisões no seu emprego sozinho. Decidiu trabalhar 3 expedientes porque precisava sustentar a família. E eu precisei rever isso. Eu precisava trazer a família para o meu negócio. Mas como fazer isso? Mas muitas vezes nós já passamos por oportunidades de ter que fazer uma decisão muito difícil. E como nós estamos numa igreja, entre irmãos, se eu perguntar a quem você recorre, a sua primeira resposta vai ser: me submeto a Deus. Não é verdade? Mas quantos de nós efetivamente faz isso? Eu conheço alguns de nós que estão aqui que têm joelho no chão. Mas quantos de nós vêm para a igreja e acha que isso é submeter a Deus uma decisão difícil? Efetivamente, quantos de nós abre mão da intempestividade, da autossuficiência para pedir orientação a Deus? De verdade. Não precisa levantar. E quando nós perguntamos a Deus, a gente realmente evita o ímpeto de ser autossuficiente, só que nós temos que estar preparados para a resposta. E essa resposta pode vir de diversas maneiras. Pode vir através da sua palavra, pode vir através da sua esposa, que é a pessoa que melhor lhe conhece, ou que melhor devia lhe conhecer, né? Que sabe das suas reações, ou que deveria saber das suas reações. Que sabe de tudo da sua vida, ou que deveria saber tudo da sua vida. A resposta pode vir através dos filhos, pode vir de irmãos amados, pode vir de pessoas sábias. E hoje eu queria me deter um pouquinho na questão da resposta através da esposa. Mas antes disso eu queria fazer uma revisão bem rápida da criação. E os irmãos lembram, esse texto já foi citado aqui por Marco Reis, salvo engano, nas antigas palestras, nas anteriores, que lá no Gênesis, na criação, Deus vai no imperativo: haja luz, haja separação entre águas, produza erva verde, que haja luminares, que produza a terra alma vivente, e lá na frente, façamos o homem. Elohim, a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus estava indo criando. Quando chegou na decisão mais relevante, criar o homem, ele não convocou, ele é os 3,
Os 3 estavam presentes. Porque era um projeto mais relevante, era um projeto que podia dar errado. E deu errado. Não é verdade? O pecado veio e deu errado. Mas o Deus Filho que estava com ele lá, estava comprometido, porque ele estava lá na criação e disse, eis-me aqui, eu vou lá. O plano da redenção está na Bíblia desde Gênesis 3, não é isso mesmo, Balão? Desde Gênesis 3. E depois que Cristo voltou, a terceira pessoa, o Espírito Santo, desceu e está aqui entre nós. Por quê? Uma equipe. Uma equipe. Nós podemos fazer essa analogia. O plural é sempre melhor em decisões significativas. E voltando para a esposa, existe uma frase que diz, casa dividida não prospera. Eu vou citar rapidamente um depoimento de um pastor lá de uma igreja do Ceará, que é especialista em finanças. Eu nunca imaginei que um pastor devesse ser especialista em finanças, mas ele disse que fez o casamento de um casal, e logo depois do casamento, casal próspero, cada um com seu emprego, ele recebeu a ligação de um dos cônjuges, por favor, pastor, nós queremos nos aconselhar com o senhor. E ele abriu um espaço na agenda e recebeu aquele casal. Impressionante que aquele casal decidiu seguir a sua vida, cada um com sua carreira, cada um com seu salário. E aí, quando foram conversar, logo de cara, o homem disse, pastor, eu não aguento mais essa mulher, ela não deixa assim jogo futebol, não deixa eu ver televisão, porque ela vai apagando as luzes. Ela não pode ver a luz acesa que apaga, porque quem pagava a conta de luz era ela. E aí o pastor virou para o homem, pastor, o senhor que nos casou, o senhor lembra dela quando casou, naquele manequinzinho magrinho? Veja como essa mulher está, gorda, engordou, porque come. E ele que fazia feira. Casa dividida prospera. Não estou dizendo aqui que não dá para administrar uma casa, não é isso. Mas a casa dividida não prospera. É o menor reino. É o nosso reino. É a nossa casa, é a nossa família. Né? E como reino existem dificuldades intrínsecas ao lar, e é lá que nós temos que decidir as nossas dificuldades, lá do nosso ministério. As nossas metas para quem é vendedor, a nossa dificuldade com o chefe para quem tem chefe, a nossa dificuldade com o paciente, com a secretária para quem é médico, advogado. É lá que a gente tem que dividir e buscar orientação. É lá. Já falei aqui. A nossa esposa é a nossa co-herdeira. É a nossa co-herdeira. Ela está em todos os negócios que você tem. Ela está em todo o emprego que você tem. Ela está em toda a carreira que você constrói. Lá em Mateus 18, 19 diz assim, também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Concordarem. Tem que ter conversa. Né? Tem que ter conversa. Você pode me dizer, você não conhece a minha mulher. Rapaz, você não imagina aquele bicho, ela mansinha assim, mas em casa é diferente. A gente ouve isso. A gente também ouve assim, a minha mulher é de outra área. Né? Ela não entende do que eu falo. Ela pode dizer, não, minha mulher não estudou. Ela é uma excelente dona de casa, cuida da casa, cuida de mim, mas ela não entende, ela não alcança. Gente, isso é desprezo. Em qualquer relação, o desprezo é um bicho nocivo. Porque você já vai conversar nem querendo ouvir. Você não respeita antes de escutar. E se a casa é o nosso reino, a nossa esposa tem que ser a nossa rainha. A mulher tem um coração diferente, uma sensibilidade diferente. Muitas vezes a gente se surpreende quando a gente escuta. Mas eu quero voltar a frisar que esse testemunho que eu estou dando, na minha vida, não era assim. Quando eu me separei lá, que minha empresa estava até bem, eu não praticava isso. Não é? Minha esposa é psicóloga. Ela está começando a sua carreira agora. Por quê? Muitos de nós tolhem a carreira de nossas esposas. Eu não sei se alguém fez isso, mas vocês conhecem algumas pessoas que não gostam que suas esposas trabalhem. E muitas vezes a gente não quer que ela trabalhe e depois a gente admira as mulheres que trabalham. As mulheres que têm uma carreira.
a gente não valoriza aquela que cuida da gente. Né? Papo reto. Não é isso? Mulher bonita, cheirosa na sua área e sua esposa lá na sua casa, cuidando dos seus filhos. Isso é o que o mundo ensina. Tenha desprezo pela sua esposa. Lógico que a gente tem que ter sabedoria. Existe TPM, existe mau humor. Mas a gente não pode fechar os nossos ouvidos para o que a nossa esposa tem para nos dizer. Então, nós precisamos compartilhar decisões. Compartilhar decisão é diferente de informar. Não? Compartilhei, você decide. Tem esse negócio, eu sou ruim ciberneticamente, Facebook. Tem um negócio de compartilhar, né? Compartilhei. Você mandou. Você não compartilhou nada, você enviou. Você não conversou, você não discutiu. Compartilhar é diferente de informar. Minha esposa, olha, estou tomando essa decisão na empresa, viu? Beleza, beleza. Compartilhei. Compartilhou nada. Você tomou a decisão e você informou a ela. Estou mudando meu consultório. Mudei o horário do consultório. Você comunicou. Oh, precisei fazer uma viagem de trabalho. Você não sabe, nem conversou com ela a data de ida e voltar. Você já comprou a passagem. Quantas vezes a gente compra passagem e diz à esposa, estou indo tal dia, estou voltando tal dia. E não pergunta a agenda dela, se ela tem necessidade de alguma coisa, nada. É bem diferente. Produz paz. Por que compartilhar decisões produz paz? Me impactou. Eu não estive nesse último retiro de homens. No congresso eu estive, mas no retiro não. O testemunho de um irmão nosso que voltou do retiro de homens e disse que estava numa situação ruim na sua empresa, no seu negócio. E sua esposa perguntava como estão as coisas. Ele dizia, tudo bem, para poupá-la. E ele vivia angustiado duplamente, porque o negócio ia mal e porque a esposa não sabia. E quando ele voltou do retiro, o Espírito Santo atuou na vida dele, através do pastor Álvaro, que a primeira coisa que ele fez foi sentar com a esposa e dizer, olha, nós estamos mal. Isso trouxe paz a ele. Resolveu o problema? Não. Mas trouxe paz, porque a esposa estava sabendo. Não é? Evita desgaste. Gente, quanta gente, a gente vai, uma situação financeira abala um casamento, abala porque a gente não fala. Abala porque a gente não esconde, porque a gente esconde. Abala porque muita gente perde tudo e a esposa não está nem sabendo o que está acontecendo, está fazendo compra no shopping. Porque a gente tem vergonha de dizer, olha, estou quebrando. Estou com risco de perder meu emprego, minha empresa está em crise, reduziram minha jornada de trabalho, caiu o número de pacientes, o número de plano de saúde diminuiu, o número de consultas, a gente fica com vergonha de falar. Sabe o que acontece? Quando vem a bomba, o desgaste é grande, porque ela não sabia. E muitas vezes dá separação, porque ela se sente traída, porque você não está falando. Né? E o pior, o silêncio é criativo. Quando você chega mudo e calado, sua esposa começa, o que é que está acontecendo? Fulaninho está trabalhando mais, ele está mesmo trabalhando. O que é que está acontecendo que ele não quer me dizer? Ele está com outra, ele está doente. Por que ele não confia em mim? O silêncio é criativo. O nosso silêncio faz a nossa esposa ser muito criativa. E esse é um perigo. Estou falando de esposa, mas os filhos. Quantos dos nossos filhos sabem da nossa história? Realmente. Passada, presente. E os nossos objetivos. Eu estou focando na esposa, mas a gente podia estar falando de filhos, de amigos, de irmãos, de pais, que tem pai vivo. Hoje a gente está focando um pouco mais na esposa. O silêncio é criativo. E aí tem uma passagem em 1 Pedro que diz assim, maridos, vivei a vida comum do lar, ou seja, viva a vida do seu lar. Conviva com sua esposa, conviva com seus filhos. Não é fazer de casa pousada, não. Porque você paga a diária, mantendo a casa, chega, sai de manhã, volta de noite. Conviva, né? Com discernimento e tendo consideração com vossa mulher, que é mais frágil. Esse mais frágil aí, lógico que a mulher é mais frágil. Mas quando o texto também fala na fragilidade no sentido de mais sensível, mais atenta, mais sagaz. Muitas vezes nossas esposas têm um olhar que a gente fica, né? Fulaninha tem um sexto sentido. É a fragilidade da mulher, é ver o que a gente não vê. Inclusive na maldade de outras pessoas, de sócios, de irmãos dentro da igreja, de outras mulheres, daquela carona que você dá. Né? Tratai-a com dignidade, porque sois co-herdeiros da mesma graça de vida, ou seja, nós somos sócios na mesma vida. E sabe o que acontece se a gente não fizer isso?
para que não se interrompam as vossas orações. Hoje a gente não divide com a mulher as orações. Elas são interrompidas. Mas para isso é necessário reservar tempo para conversar. Vou acelerar um pouquinho. Comunicação. Nós sabemos o que queremos, nós sabemos onde queremos chegar. Nós fazemos um concurso e sabemos a carreira que queremos ter. Nós abrimos um consultório e sabemos para onde quer ir. Mas eu comunico isso para os meus empregados, para os meus colegas, para os meus filhos, para minha esposa, para as minhas esposas, lá vou eu, para minha esposa. Nós temos uma grande dificuldade em comunicar as coisas. A gente tem os nossos objetivos, tem os nossos sonhos, mas a gente não sabe falar, dizer. Não é? Nós temos, isso é uma dificuldade natural do homem. Nós somos casados, ou calados. Nós chegamos mudos em casa e a gente não compartilha. Não só com a esposa, não, com muita gente. E a gente quer que os outros adivinhem o que é que a gente tem e faça do jeito que a gente faz. Não é característica nossa. Nós precisamos reservar tempo para conversar sobre isso. Deus nos deu uma missão. Quando a palavra de Deus diz que ela é submissa, é que ela está sobre a mesma missão. A mulher precisa estar na mesma missão sua. Ela não quer dizer na mesma empresa, no mesmo trabalho. Não é isso. Vocês dois são uma só carne. Eu sou uma só carne com minha esposa. Na mesma missão. E nós temos que ter tempo para conversar sobre isso. Muitos de nós chegam em casa naquele estado meio... Não quero falar com ninguém, estou cansado, vou ali, tomo um... Tem gente que tira logo o sapato, a camisa, deita no sofá, já tira um cochilo na hora do Jornal Nacional, daí depois acorda mais tarde, outros preferem tomar um banho, estão calados, não querem falar. Converse com sua esposa sobre isso. Eu chego cansado, irritado do trânsito, me dê um tempo. Acerte isso com ela. Agora depois converse. Arranje um tempo para compartilhar com ela. Ninguém está dizendo, seja diferente. Só fale. Experimente falar, experimente dizer aquilo que você precisa, né? Lá em Amós tem um texto que diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo com Deus. Se você não conversar, Deus vai saber qual é o objetivo de vocês. Dá para andar junto, né? Eu acho que uma das coisas fundamentais para a gente me imaginar, e foi fundamental para mim, é nosso. É nossa, são nossos, são nossas. Recentemente eu estava perto de um casal de noivos e um deles ofereceu carona para uma terceira pessoa. Disse, você vai no nosso carro. Aí o outro disse assim, nosso? São noivos, o carro é de um deles. O outro já acha que faz parte, está se preparando para casar. E o cara diz, nosso? Está começando certo isso, gente? Está começando certo? Esse sentimento de pertencimento, de compromisso, ele é muito importante. Aconteceu um fato ano retrasado. Eu precisei fazer uma alteração na minha empresa. Eu vim para cá 20 e poucos anos atrás. Meu tio trouxe como sócio e já está com a idade avançada. Preferiu sair da sociedade e deixar o negócio comigo. Precisamos fazer uma alteração na empresa e eu tinha que escolher o nome da empresa. E, sinceramente, irmãos, não foi proposital. Mas acho que o Espírito de Santo sopra no ouvido da gente, sussurra. Aí eu escolhi 3 nomes e levei para a minha família votar. Disse, vamos votar? Graças a Deus prevaleceu o nome que eu queria e depois eu vou explicar por quê. Ficou Caris Representações, que significa graça, favor imerecido. Mas sabe o que aconteceu? Meus filhos, que antes perguntavam, pai, você vai para o trabalho hoje? Pai, você vai trabalhar hoje? Pai, você vai estar no escritório hoje? Sabe como eles falam hoje? Pai, você vai para Caris? Como está Caris? Porque eles deram o nome. Eles se sentem donos, compromissados com aquilo ali. Não foi algo proposital, não. Aconteceu. Mas eles nem percebem. Mas para mim, foi motivo de alegria.
vê-los envolvidos na minha atividade. E aí eu queria perguntar, não precisam responder, quantos de nós levamos nossas esposas, nossos filhos para o nosso emprego, para o nosso trabalho? Quantos de nós deixam o celular à vontade? Né? Qualquer um pode atender. Quando sua esposa vai no seu trabalho, pode, tem lugares que não dá para ir. Você é a honra, é minha esposa. Não é? Mas a família é nossa. Eu cuido da provisão. Você cuida da casa. A família é nossa. A família é nossa. É dos dois. E como sócios, eles precisam saber. Os filhos são nossos. Olha o que você fez com seu filho. Fulana é assim porque você não educou. A gente não ouve muito isso. Quando a gente tem essa sensação e essa experiência de decidir juntos e não delegar para o outro a responsabilidade, muitas vezes, porque nós homens queremos fugir para não ser cobrado depois, porque a gente já é cobrado pelo trabalho, pelo dinheiro, vai ser cobrado pela educação dos filhos. Mas os filhos são nossos. Os negócios são nossos. Lógico que são. Os negócios são nossos, não tem nada de um. A empresa, o trabalho e a carreira, mesmo que você seja um médico. Aqui, pelo menos eu conheço 2. E sua esposa é, não sei, agente de viagem. Ela é sua sócia nesse negócio. Ela é sua sócia nesse negócio. Ela é co-herdeira. Ela é carne da mesma carne. Uma só carne. Premiação. Eu me lembro quantas premiações eu recebi. Eu nunca levei minha esposa nem meus filhos para acompanhar aquilo ali. Era um momento de honra para a minha empresa. E como testemunho eu digo a vocês, eu não levava a minha família para ver, não para me enaltecer, mas ver o que Deus fazia na minha vida. E hoje eu lamento, porque não tenho mais recebido os prêmios. Que a idade chega, os concorrentes chegam e a gente deixa de ter vitalidade. E eu lamento o tempo que eu perdi. Compartilhe com sua família os prêmios que você tem na sua carreira. Dívidas e herança também, viu, gente? É igual a história daquele casal. Estou devendo no cartão, eu estou com dinheiro aplicado. Não, é tudo junto. Vocês são sócios. Patrimônio, lógico que é junto. Casado com comunhão, que seja parcial de bens, mas é tudo junto, gente. Não dá para separar. Não dá para ter outro sócio. Não dá para ter um sócio amigo só. Não é? Dividir problemas. As decisões para os problemas, aquelas decisões difíceis, precisam ser compartilhadas. Nem que seja só para sua esposa saber que você está passando por um problema e que aquele seu mau humor, sua indisposição, sua chateação é por causa daquele problema e não por causa dela. E não por causa dela. Pois nós somos uma só carne. Em Provérbios tem um versículo que diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Morte aqui eu queria expandir o sentido. Conduz à morte da família, o afastamento dos seus filhos, dos seus pais. Não decidam sozinhos. Busquem a orientação de Deus e se preparem para ouvir a sua resposta. E peçam a Deus, sinceramente, pela minha experiência, que o filtro da resposta de Deus sejam as vossas esposas. Se você é solteiro, que seja seu pai, sua mãe, que são autoridade, que sejam os irmãos amados. Mas se você é casado, peça que seja sua esposa, porque ela é que tem que lhe conhecer melhor, saber melhor das suas reações, e ela é que lhe ama. Para encerrar, vamos fazer uma oração? Eterno Pai, nós te agradecemos por esse momento, onde nós reconhecemos as nossas fragilidades, ó Pai. Te agradecemos porque Tu nos dás o Espírito Santo para nos incomodar e entendermos que nós não somos sozinhos, que Tu nos deste uma família, Tu nos deste uma igreja, que Tu nos deste uma esposa, e que Tu nos deste tantas coisas para gerenciar. Assim como Adão lá no
no paraíso que tu deste para que ele gerenciasse, nós temos as nossas atividades. Mas ajuda-nos a reconhecer que precisamos de ajuda. Ajuda de ti. Porque somente ti sabe todas as coisas. Somente tu sabe todas as coisas. E te pedimos que nos oriente através dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos pastores, da nossa liderança espiritual. Mas principalmente, ó Pai, abençoa nossas esposas, para que elas possam ser bênção na nossa vida, não apenas pelo cuidado, não apenas como mãe dos nossos filhos, mas como co-herdeiras, como sócias da nossa vida em todas as nossas áreas. Eu te peço, ó Pai, que abençoe aqueles irmãos que já têm essa prática aqui, que já oram de joelhos, que já conversam com suas esposas, e que eles possam dar testemunho disso. Mas se há entre nós alguém que não tem essa prática, ajuda, ó Pai. Ajuda-nos para que possamos abrir os nossos corações, para que possamos abrir as nossas bocas para pedir ajuda, ó Pai, porque nós não somos deuses. Nós dependemos de Ti, e só através de Ti nós seremos felizes e faremos felizes aqueles que Tu nos confiaste como família. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.